Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Filosofia da Educação, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, bem especial, que eu deixei aqui o último, para os últimos momentos, né, de nossas aulas. Nós estamos chegando no final aí do período, então nós vamos falar sobre niilismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Nietzsche, muito complexo, muito contraditório, polêmico, mas muito, muito, muito interessante, né. Então, antes de eu falar para vocês sobre o Nietzsche, sobre o niilismo, né, eu vou falar de uma inquietação que eu tenho, de uma preocupação, né, que com a chegada do final do período, nós precisamos, fechar as notas, e para que isso aconteça de bom grado, que todos tenhamos êxito, né, eu gostaria que quem não fez ainda as atividades avaliativas estão no Moodle, né. A primeira é um fórum valendo 20 pontos. Depois eu tenho um teste de múltipla escolha, vocês têm 2 horas para responder. Quando abrem o teste, são 3 tentativas, vale 2 pontos também, pessoal. E por fim, eu coloquei um portfólio para vocês com 4 perguntas, valendo 4 pontos. São 4 perguntas que vocês vão responder em forma de texto, eh, um único parágrafo, vocês podem usar de toda a pessoalidade de vocês. Então, por favor, né, eu vou deixar para hoje, essa primeira aula, algumas, instruções, né, depois nós falaremos sobre o niilismo. Para a aula de amanhã, eu já vou deixar para vocês o pragmatismo, né. Então ser pragmatista ou ser pragmático é ser, eh conclusivo, tem que ter um porquê das coisas, né. Então hoje eu estou sendo extremamente pragmático, né. Por favor, pessoal, vamos fechar esses exercícios, né, para que eu fique mais tranquilo, mais calmo, menos preocupado, né, porque eu quero ver todos aprovados, tá certo? Então espero que vocês possam entender, né, que contribui. Eu sei que vocês estão exaustos, vivemos um tempo de incertezas, de agonia, de ansiedade, mas, por favor, vamos fazer um esforço, né, um esforço hercúleo, né, eh extremamente humano também, né, mas nós precisamos superar, né, todas essas angústias, tá certo, pessoal? Então, aproveitando aqui o ensejo, né, o momento que nós estamos passando, eu vou falar um pouquinho do niilismo para vocês, né, principalmente nas ciências biológicas, né, que é o foco da nossa atenção aqui. E como nós somos de um instituto federal, nós primamos pela inovação, pela tecnologia, né, e aonde que entra aí o niilismo, né? Eu digo para vocês, assim, que é uma observação da ética sobre os costumes e a moral, né. Então o niilismo é uma filosofia, né, é uma corrente filosófica muito forte, muito, visível, né, presente, né, tem muitos seguidores no pensamento. Então o niilismo é a filosofia, do nada, do vazio, a filosofia que nega, ah, os valores da sociedade contemporânea, os valores, a ética, enfim, ela busca uma reconstrução, né, do hábitos e do ethos, vigente. Tudo começou, com uma palavra chamada nihil, que vem do latim, que significa nada, nada, vazio. Então, eh, a tentativa de esvaziar, né, de nós, é como se fôssemos reconstruir o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a nossa sociedade, né. Mas também, o pensamento do niilismo ele discute, ele reflete sobre a sociedade presente, né, os valores dessa sociedade presente, né, e que nos vão levar a uma apatia, que nos vão levar a uma falta de vontade,
uma falta de esperança, uma falta de metas, de objetividade, e que viria assim a resultar numa grande apatia, na angústia, até mesmo fala-se em depressão e chega-se ao ponto de se falar em suicídio, né. Então essa filosofia é muito controversa, ela é muito complexa, eu só estou fazendo aqui, assim, um comentário superficial com vocês, nós precisamos nos aprofundar muito para fazer as críticas, né, então aqui é só uma abordagem conceitual para vocês, tá certo, pessoal? Então, embora o niilismo ele anteceda Nietzsche, né, o grande nome, né, nesse pensamento, nessa corrente filosófica é Friedrich Nietzsche. Tá invertido aqui, é o Z antes do Z, Friedrich Nietzsche. Então, em termos pragmáticos que eu falei, para concurso, né, esse é o grande representante, embora ele tenha antecessores, né, que eu vou falar no momento mais oportuno e adequado. Eh, Friedrich Nietzsche ou Nietzsche, né, ele não trouxe isso dele, né, ele já havia feito a leitura dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski, um pensamento russo, a literatura russa, já falava, né, na questão do niilismo, né, e ele se aportou, né, ele pegou esse viés da literatura russa para falar desse vazio, dessa apatia, dessa angústia, dessa falta, de querer, né, a falta da essência, do ser humano, né, da autonomia, de eu pensar com as minhas convicções. Tá certo, pessoal? Então, assim, de forma bem rápida, né, bem bem, digamos assim, pragmática, como eu tinha falado para vocês. Beleza? Então, olha só, algumas obras, né, Sim Falou Zaratustra, Deus Está Morto, Ecce Homo. O Nietzsche, ele faz uma crítica pesadíssima ao cristianismo, né. Ele se considera ateu, né, e ele faz uma crítica severa à religião, né, mas principalmente a religião, cristã, certo? Então, por isso que eu falei que ele é contraditório, ele é sistemático, é muito, metódico, embora use muitas metáforas, né, um pensamento, então é uma leitura muito difícil, né. Então Nietzsche ele fala que a sociedade contemporânea é a sociedade do camelo. Por quê? Porque nós nascemos já com um legado pesadíssimo, né, nós nascemos com tradições, pesadas, nós carregamos isso pela vida toda, muitas vezes não sabemos o significado do que estamos fazendo, e ele fala assim de uma maneira, que nós precisamos nos livrar, né, nos sobrepujar desse peso, né, dessa ética contemporânea, que vai entrar aí a estética, vai entrar a a ética, vai entrar, o consumismo, capitalismo exacerbado, né, um romantismo frio exacerbado, né. Então ele fala que nós precisamos ser tal qual um leão, né, nós termos, romper com essa atitude de ser como carneiros também, como ovelhas, né, sermos mandados, né, liderados, né, nós precisamos assumir uma liderança. Então, essa é a ideia aqui do Nietzsche, né, essa é a filosofia dele, pessoal, assim, de uma forma muito sutil, muito tranquila. Para amanhã eu vou deixar o material para vocês lerem, né. Então eu espero que vocês,
tenham curtido um pouquinho, né, dessa nossa fala sobre o niilismo do nada, né, mas nós temos observado, né, se vocês pensarem essa sociedade, né, nós buscamos, eh suprir as nossas vontades e não as nossas necessidades. Nós buscamos a aparência do que os outros, né, do que o outro se interessa, nós não buscamos a em questão estética, em questão ética, aquilo que eu me realizo, não o que o outro quer, né. Eu vivo muito para os outros, né, a nós dependemos muito, né, da aceitação, certo? Então, essa ideia aqui de nós falarmos do niilismo, para as ciências biológicas é um conhecimento, digamos assim, superficial, né? Não vamos nos aprofundar, né? Para vocês que serão licenciados, serão professores de ciências biológicas, ter esse conhecimento, pelo menos dessa questão aí eh, da questão da carga social, né, da questão dessa tradição, e a ideia é libertar, né, ter autonomia no pensar, do agir, do compreender, do refletir e assim, sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então, eu vou ficar de sobreaviso, se vocês tiverem dúvidas, me acionem. E de novo vou enfatizar, por favor, trabalho um, o fórum, tá lá no Moodle, valendo 2 pontos. Trabalho 2, o teste de múltipla escolha que eu fiz no Moodle, são 10 questões, muito, muito, muito tranquilo, não vamos ser apáticos, né, não vamos ser niilistas, vamos ser pragmáticos e fazer esses exercícios, né. E por fim, eu fiz o portfólio. Se vocês tiverem lá, com dificuldade de anexarem, mandem por e-mail, né, mandem pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Mas o importante é que nós concluamos, logo, logo isso, para nós ficarmos livres e não ficarmos como o camelo, né, sobrecarregados, né. Vamos ter a atitude aí do leão, né, que o Nietzsche fala. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro, né, esse é meu objetivo, ter, eh, uma comunicação direta, né, de duas pontas, eu não busco unanimidade, né, a participação dialética é muito, muito importante, né, é o objetivo aqui das nossas aulas. Por hoje, por enquanto é só, e agora, pessoal, olha só, para o segundo momento, nós temos 2 aulas, eu vou deixar disponível esse tempo para vocês, realizarem as suas atividades que está faltando, né. Então eu deixo essa oportunidade para vocês. Muito obrigado, bons exercícios, dúvidas, por favor, me acione. Então, amanhã nós teremos mais uma aula assíncrona e quase, quase fechando aí o nosso o nosso período letivo. Beleza, pessoal? Então, para que todos estejamos felizes, né, com belíssimas notas, contem comigo, mas eu preciso desse apoio de vocês, né, dessa atitude de vocês terminarem tudo isso, beleza? Muito obrigado pela atenção e espero vocês, lá no Moodle. Tchauzão.